Oi galera, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o horário que você vai estar assistindo essa aula. Eu sou a professora Renata Cursino e hoje, gente, o tema que eu vou trazer aqui, que eu escolhi para tratar com vocês, é a chamada substituição tributária. É um tema que vocês já trazem esse trauma da graduação. Bom, esse e tantos outros, né? Quando o assunto é tributário. Eu costumo sempre dizer que é uma matéria tão legal e tão injustiçada, né? Mas a partir de hoje, a substituição tributária deixará de ser um problema na sua vida, seja em OAB, em concursos públicos. É um tema que está sendo pedido com uma certa frequência e que vocês acabam se enrolando um pouco, não conseguem visualizar muito bem como é que ocorre, e hoje eu tô aqui para tentar ajudar vocês a descomplicar o problema da substituição tributária. Então bora comigo nessa? Beleza, primeira coisa que eu quero que vocês tenham em mente, vocês precisam entender o que é a substituição tributária. Eu vou tentar trazer a substituição aqui para vocês de uma maneira a pontuar quais são os principais requisitos que ela tem. Quando vocês ouvem falar em substituição tributária, aquela primeira ideia que tem que vir na cabeça de vocês, aquele conceito que vocês precisam saber. É óbvio que eu vou trazer aquilo que as bancas estão cobrando mais. Basicamente a FGV, quando o assunto é OAB, é uma banca legalista, você precisa se apegar muito em artigos e súmulas. Então eu não vou trazer a substituição para vocês de uma maneira muito num viés prático, né? Eu preciso que vocês tenham a ideia da teoria. Então, quando a gente pensa em substituição tributária, o que a gente precisa entender? Que é uma forma de arrecadação de tributos do governo e bastante importante para as microempresas, empresas que recolhem o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, o famoso ICMS, ou atuam com transações fiscais. Ela também está prevista na regulamentação do Imposto sobre Produtos Industrializados, né? Também o chamado IPI, que vocês já conhecem tão bem. Muito bem. Como o próprio nome já diz, esse regime funciona com base na substituição da responsabilidade do pagamento de tributo para outro contribuinte. Dessa forma, a cobrança é feita antes e não durante a venda do produto. Esse tipo de regime tributário, ele oferece diversos benefícios, como a facilitação da fiscalização de produtos plurifásicos, né? Os tributos que incidem diversas vezes durante a cadeia de circulação de uma mercadoria ou serviço, diminuindo os riscos de sonegação fiscal. Então, a substituição tributária, ela acaba sendo uma forma de elidir, de diminuir, né, os casos de sonegação fiscal e basicamente ajuda para que tenha uma maior fiscalização no controle de toda essa cadeia. No processo da substituição tributária, o tributo plurifásico, ele é arrecadado em uma única fase, da mesma forma como é feita com os tributos monofásicos. Então, como você já sabe, a substituição tributária é um regime de arrecadação de impostos. É a primeira coisa que vocês têm que ter em mente. O que é uma substituição tributária? Um regime de arrecadação de impostos. Ela funciona a partir da cobrança do tributo em um momento anterior à venda. Ou seja, o pagamento do tributo é feito por um agente anterior da cadeia produtiva. Você deve estar pensando, Rê, me dá um exemplo aí para ver se eu consigo visualizar isso melhor. Então, bora lá. Um exemplo mais prático que eu posso te dar, imagina que um produto, ele foi desenvolvido na indústria e tenha passado a fase de comercialização. Aplicando a substituição tributária, a cobrança, ela vai acontecer quando a mercadoria sair da indústria e não durante a comercialização.
Vocês estão conseguindo visualizar isso? Ó? Dessa forma, o que acontece? A cobrança ela é centralizada nas indústrias, nos centros de distribuição ou nas importadoras. Assim, o estabelecimento industrial que vende um determinado produto, ele recolhe o tributo devido por ele mesmo e o tributo que seria devido pelo distribuidor e pelo varejista. Então fica tudo concentrado na indústria, na primeira fase. Portanto, os estabelecimentos que farão, por exemplo, a revenda dos produtos, eles não precisam fazer o pagamento da tributação. Ficou claro? A indústria que é a responsável por fazer os cálculos conforme a legislação e agregar o valor do ICMS, no caso, ao preço de cada venda realizada. Eu sugiro até para vocês, até de uma maneira mais didática, sempre que vocês pensarem em substituição tributária, pensem no ICMS ou no IPI, que vai sempre ser uma maneira mais fácil, né, de vocês conseguirem visualizar esse processo. Até aqui, ok? Agora eu vou trabalhar um outro conceito com vocês que vocês vão escutar muito quando se fala de substituição tributária, que é o termo empresa substituta e substituída. Quando a gente fala de substituição tributária, nós temos duas definições relacionadas aos participantes dos processos tributários, o substituto tributário e o substituído tributário. O substituto tributário é o sujeito passivo da substituição tributária. Acho que não ficou tão claro assim. Vamos de novo. É a parte responsável pela retenção e pelo pagamento do imposto, devendo emitir o documento fiscal e registrar a operação no livro registro de saída à operação. No momento em que a mercadoria for comercializada, a empresa seguinte da cadeia produtiva ou comercial terá a condição de substituída. Assim, os substituídos tributários são as demais partes envolvidas na cadeia de circulação de mercadoria. O contribuinte substituído, ele já recebe a mercadoria com o ICMS retido ou recolhido pelo contribuinte substituto. Desse modo, ele está dispensado de realizar o pagamento do imposto na comercialização dos produtos recebidos. Então, basicamente, o que é importante frisar aqui? Que o contribuinte substituído, ele tem que prestar atenção nas duas condições da legislação. Ele tem que emitir a nota fiscal sem que haja o destaque do valor do imposto. Então, o substituído, ele deve indicar no espaço de informações complementares qual foi o imposto recolhido pelo meio de substituição tributária, conforme o regulamento do ICMS, que é o RICMS. Ficou claro até aqui? Basicamente, deu para vocês entenderem qual que é o que significa uma substituição tributária e a diferença entre os termos de substituto e substituído, ok? E quais as vantagens desse regime, né? Por que esse regime ele é tão procurado pela maioria dos setores na área tributária, basicamente? Qual que são as vantagens que esse sistema da substituição traz para as empresas de um modo geral? Ao centralizar a cobrança do pagamento do tributo em um único contribuinte, durante todo o processo de venda, são garantidas a agilidade e a segurança da taxação. Então, a substituição tributária, ela proporciona maior facilidade e mais transparência na fiscalização, diminuindo a sonegação de impostos, já que a cobrança ela é centralizada. Isso porque é mais simples você fiscalizar um único tributo do que todos os agentes envolvidos nas transações comerciais.
Vocês concordam com isso? Então, basicamente, centralizar é a forma mais eficaz de você até conseguir fazer uma fiscalização mais apurada e evitar eventuais sonegações. Então, dessa maneira, os órgãos fiscais, eles acabam tornando-se mais eficientes, visto que não há necessidade de monitorar cada uma das operações realizadas no estabelecimento. Ela também diminui a chamada informalidade dos processos fiscais, reduzindo a burocracia tributária. Então, por isso que a maioria dos empreendedores, sempre buscam o sistema da substituição tributária, porque as vantagens da substituição são a maior organização do processo tributário e a redução da competição desleal e das fraudes. Então, ficou claro até aqui para vocês, gente, o porquê que a maioria das empresas escolhem esse tipo de regime, Porque diminui, no caso, a sonegação, ajuda na fiscalização, há uma agilidade maior, apenas a fiscalização vai estar centrada num único órgão dessa cadeia, o que facilita todo o processo. Então agora, gente, vem a parte mais legal de todas, porque não contente em vocês saberem que existe a substituição tributária, agora eu vou precisar que vocês entendam como é que elas funcionam, porque são 3 tipos de substituição diferentes e aonde que vocês começam a chorar, se descabelar, achar que mais nada vai dar certo na vida de vocês, mas isso vai mudar hoje depois dessa aula, porque vocês vão entender direitinho quais são esses 3 tipos de substituição e vocês nunca mais vão errar isso, seja em OAB, seja em concurso público ou mesmo para você que atua na prática, acaba sendo um viés bem interessante. Então vamos lá, vamos conhecer os tipos de substituição tributária. Existem 3 formas, como eu falei para vocês. E elas são a substituição tributária propriamente dita, a substituição para frente e a substituição para trás, também conhecida como diferimento. Vamos entender cada uma delas? Bom, a substituição propriamente dita é a substituição do contribuinte por outro que faz parte da mesma cadeia de negócio jurídico. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês conseguirem visualizar isso de uma maneira melhor. Uma indústria que faz o pagamento do tributo devido pelo fornecedor que realiza o serviço de logística. Na substituição, no caso, então nesse caso, vocês tenham sempre esse exemplo em mente. O primeiro tipo de substituição, a propriamente dita, é um contribuinte que faz parte, a substituição de um contribuinte por outro, mas ele faz parte da mesma cadeia de negócio jurídico. Então, eu dei esse exemplo do fornecedor que realiza o serviço de logística. Essa substituição propriamente dita só vai poder ocorrer entre fornecedores do serviço de logística. Ficou claro? Só pode ser um tipo de serviço para que ocorra a substituição propriamente dita. Agora, gente, vamos falar de substituição para frente. Nesse tipo de substituição, a cobrança dos tributos relacionados à circulação das mercadorias é feita de forma antecipada. Então, a partir de uma base de cálculo que é realizada previamente. Esses cálculos presumidos, eles são feitos com base em dados que devem ser divulgados pelo chamado Conselho Nacional de Política Fazendária, CONFAS. Então, basicamente, esse é o mais usado, inclusive. A substituição para frente é aquela que eu comentei com vocês lá no comecinho, quando a gente começou a falar de substituição, quando ele fica concentrado em um único órgão da cadeia, no caso a indústria. Então, basicamente, a maioria das indústrias e até mesmo, pequenos comércios, eles escolhem esse tipo de substituição tributária para frente, porque ali
já realiza o pagamento no primeiro setor dessa cadeia. Então, basicamente, dependendo do setor, aqui já vai uma dica mais prática, dependendo do setor em que você atue, óbvio que isso envolve todo um planejamento tributário, né? Não tem como você falar basicamente sobre todos os tipos de empresa que existem. Tem que analisar caso a caso, mas na grande maioria é sempre escolhida a substituição para frente, porque assim você já faz o pagamento logo na primeira fase e fica a critério da indústria. A indústria vai fazer, segundo a legislação, esses cálculos e já vai fazer o pagamento logo no começo. Isso é a substituição para frente. Vou falar agora da substituição para trás. A substituição para trás, ela funciona de uma maneira oposta à substituição para frente. Mas como assim, Rê? É o caminho inverso? Como é que funciona? É só fazer o de trás para frente? Gente, é bem simples e vocês vão ver daqui para frente que de fato é bem simples. Esse tipo de substituição para trás, ela também é conhecida como diferimento. Se você procurar na doutrina, alguns doutrinadores já usam esse termo, né? Substituição por diferimento. Falou em substituição por diferimento, você já sabe que é a substituição para trás. Ou antecedente também, pode ter esse termo também na sua prova, em concurso, OAB. Então, substituição para trás pode ser diferimento ou antecedente. A tributação para trás, ela ocorre quando a cobrança do ICMS é adiada. Nossa, Rê, mas assim, me perdi agora. Me explica melhor isso aí. Ou seja, apenas o participante final da cadeia da circulação de mercadorias é que paga o imposto de forma integral e com todas as operações praticadas. Gente, dá para entender aqui, pra gente que já é um pouquinho da área, o porquê que a substituição para trás não é sempre assim a queridinha de todos nós, né? Todo mundo prefere uma substituição para frente, né? Para já resolver isso daí lá na primeira fase, né? Então vocês devem até estar se perguntando, nossa, Rê, tudo bem, o imposto é pago integralmente na última fase, com todas as operações praticadas, mas em quais situações que a substituição tributária ela é aplicada? Uma boa pergunta. Agora que vocês já sabem o que e quais são os tipos de substituição tributária, não é mesmo? Agora vocês já estão sabendo direitinho aqui. A gente pode falar um pouquinho como é que a gente sabe em quais situações elas podem ser aplicadas. Com certeza deve ser aí essa dúvida que vocês estão pensando, né? Nossa, mas você já comentou lá atrás que depende, né, de um planejamento tributário, vê em qual situação que aquela empresa se encaixa, qual que é o segmento dela. E eu vou responder isso agora para vocês. O CONFAZ é o órgão responsável pela realização da lista que estipula os segmentos sujeitos à tributação. Existe um código chamado o Código Especificador da Substituição Tributária, também chamado de SEST, que por sua vez ele tem como função organizar e uniformizar a cobrança do ICMS por substituição tributária em todos os estados do Brasil. E, gente, é um trabalho inglório, gigantesco. Não esqueçam vocês que temos 27 legislações de ICMS. São 27 estados diferentes, são 27 legislações diferentes. Cada estado tem a sua. E para conferir quais são as áreas sujeitas à tributação na legislação atual, aí você tem que estar sempre acessando o site do CONFAZ, vendo o que se trata, qual que é o segmento do seu cliente. Mas isso na prova vocês não precisam saber, isso daqui já é um viés mais prático. O que eu preciso que vocês tenham em mente é que dessa maneira, todas as vezes que um contribuinte comercializar uma mercadoria que está prevista no SEST, esse código ele vai ter que estar presente na nota fiscal, também na nota fiscal eletrônica, inclusive. Então, por essa razão
que ele pode ser aplicado, né? O tipo de situações em que ele pode ser aplicado. Tem que estar dentro das normas do CONFAS, tá dentro do SEST, né? Que ele vai uniformizar toda essa cobrança, né? De ICMS na substituição em todos os estados do Brasil. Então tem que ver legislação a legislação. Mas vocês também devem estar se perguntando, então, mas você já falou que não cabe para todo mundo. Você tem que analisar para ver qual setor que se encaixa, né? Até mesmo para você saber se é uma substituição para frente, para trás, pode ser propriamente dita. Eu vou te dar uns exemplos agora em quais situações que não se aplica a substituição tributária. O regime da substituição tributária, ele não pode ser aplicado em determinadas situações. Eu não vou trazer todas aqui para vocês, eu vou trazer só alguns exemplos, né, que é para vocês terem uma ideia. É óbvio que na prova você não vai ter que saber isso de cor. Com certeza, no seu leading case, na sua primeira fase, na sua segunda fase de OAB, no concurso, eles vão falar para você, né, se forem tratar de uma exceção à substituição tributária, eles vão estar falando para vocês no enunciado de qual serviço se trata, que tipo de empresa que é no caso, com que trabalha este contribuinte. Então, você não vai precisar ter que decorar isso. Então, esqueçam, vocês precisam só ter uma noção para saber o que pode estar se enquadrando ali nessa situação ou não, né? Então, por exemplo, em operações nas quais você destine mercadorias a sujeito passivo em substituição à mesma mercadoria. Nossa, Rê, falou grego geral aqui. Eu vou dar um exemplo para vocês, ó, da saída de um fabricante de cimento para uma indústria do mesmo setor. Nas transferências para outro estabelecimento, com exceção do varejo, do contribuinte passivo por substituição, em operações que destinem as mercadorias à utilização em processos de industrialização. Então, aqui estão dois exemplos que são clássicos. Se trouxerem histórias, problemas, leading cases, com essa situação, falando de transferência para um outro estabelecimento, se não for uma situação de varejo, né? Se for uma situação de varejo, está dentro da substituição tributária, independentemente do segmento que seja. Mas se você está fazendo transferência para um outro estabelecimento, com exceção do varejo, o contribuinte passivo por substituição. E em operações que destinem as mercadorias à utilização em processos de industrialização. Aqui você não tem como estar aplicando a substituição tributária. Esses são os exemplos mais frequentes que pode aparecer na sua prova. Para quem já milita na área, já sabe, né, que o viés também é outro, mas basicamente são dois exemplos que a gente encontra muito na prática. Eu não vou trazer aqui para vocês, gente, a forma de fazer os cálculos. Por quê? Porque isso não vai cair na sua prova. Você não precisa saber fazer os cálculos, até para quem está na prática. A gente sabe, né, um pouquinho, né, embora que a gente sempre parte da premissa que quem fez direito é porque, né, não é muito ligado nas exatas. Mas o tributarista é sempre bom ele ter, embora ele esteja sempre andando de mãos dadas com o contador, é sempre bom ele ter esse viés, né, de saber fazer os cálculos, pelo menos ali, para ter uma noção assim, né, um pouquinho melhor, para visualizar melhor como fazer essa gestão tributária, né? Enfim, mas não é esse o viés de vocês aqui. Aqui eu apenas preciso que vocês tenham guardado na mente, no coração de vocês. Qual que é? O que é uma substituição tributária? O que é uma os termos, né? Substituído, substituto, que vocês tenham entendido como é que funciona a substituição propriamente dita, para trás, para frente,
esses conceitos e esses dois exemplos de quando não é possível se encaixar, quais os requisitos para que ocorra, né? Não se esquecer do CONFAS, do SEST, né? Que são importantes, você seguir essa legislação. Sempre que vocês forem pensar em substituição tributária, muito provavelmente a prova vai usar exemplos de ICMS e IPI. Dificilmente vão usar outros tributos, porque são os mais utilizados quando o assunto é substituição tributária. Então, tenham isso em mente. Eu estou à disposição de vocês, aqui na descrição do link do canal tá o meu Instagram. Se você tiver qualquer dúvida, seja no direito material, direito processual, primeira fase, segunda fase de OAB, viu uma questão de concurso que você ficou meio na dúvida, não conseguiu entender muito bem o porquê, manda para mim a sua dúvida aqui no meu Instagram, que eu vou te auxiliar da melhor maneira possível. Essas eram as observações que eu queria trazer hoje para vocês aqui com relação à substituição tributária. Espero que vocês tenham gostado. Eu, para variar, amei estar aqui falando com vocês. E assim que possível, eu vou trazendo outros temas e vou postando aqui para vocês, tá? Grande abraço, foco nos estudos e o que precisar, eu tô aqui para te ajudar a descomplicar o direito tributário. Tamo junto, galera. Grande abraço, bons estudos!